Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que deem um like nos vídeos e ativem o sininho de notificações. Irmãos, eu fiz 2 vídeos anteriormente falando sobre o cônjuge, como Deus ele trabalha na vida do cônjuge, para trazer ele de volta à presença do Senhor, para trazer ele de volta à família, ao casamento. Nesse terceiro vídeo eu gostaria de deixar com os irmãos como se dá o processo da transformação na vida do cônjuge que está em adultério, que está em pecado. Quando nós meditamos na palavra, no livro de João, no capítulo de número 4, e vemos ali a história da mulher samaritana, a palavra diz que Samaria ficava entre a Judéia e a Galiléia. Jesus se deslocando ali pela Palestina, era necessário de fato passar por Samaria. E ali em Samaria, numa cidade chamada Sicar, junto a um poço, ele se encontra com uma mulher. E esse diálogo ele traz para nós grandes ensinamentos, porque o cônjuge, quando ele está em pecado, e aquela mulher vivia uma condição de pecado, o texto fala sobre a mulher samaritana. Nós podemos botar até a OM samaritana, porque ela era uma OM, ela era uma outra mulher, uma amante. E o relato bíblico mostra isso claramente. O primeiro momento em que Jesus ele confronta aquela mulher, em que Jesus ele conversa com aquela mulher, é a respeito da busca dela. O que ela buscava, o que ela estava fazendo ali naquele poço e o que ela estava ali buscando naquele poço. O segundo momento da conversa de Jesus com essa mulher samaritana é acerca da vida dela, daquilo que ela estava vivendo. Não era mais o que ela buscava, mas era aquilo que ela estava vivendo. E o terceiro momento dessa conversa é quando Jesus de fato ele se revela a ela como o Salvador, como o Messias, e ali há uma transformação no coração dela e toda aquela vida dela de pecado é deixada para trás. Meus irmãos, o cônjuge quando sai de casa, ele tem que ser tratado por Deus. Ele precisa de um tratamento e esse tratamento ele faz parte de um processo onde ele se decepciona com a vida e com as escolhas dele. Jesus ele marca aquele encontro com aquela mulher sozinho. Seus discípulos vão até a cidade para comprar comida e ali a hora sexta, que era às 12 horas, um horário em que ninguém saía para buscar água. Aquela mulher ela sai até o poço para buscar água e ali naquele momento ela se encontra, se defronta com Jesus e Jesus ele inicia ali um diálogo com aquela mulher. Jesus judeu. E os judeus, eles tinham muita resistência com os samaritanos, mas sendo ele judeu, ele conversa com aquela mulher que era samaritana, e o que surpreende ela, porque um homem conversar com uma mulher não era tão comum, devido às tradições e aos costumes da época, muito menos um judeu conversar com um samaritano. Então era um homem conversando com uma mulher samaritana, um homem judeu. Naquele momento ela fala, como sendo tu judeu, porque Jesus pede a ela de beber água, me pede de beber água. Aquela mulher ela tinha ido até aquele poço em busca de algo. Os nossos cônjuges, quando eles saem de casa, eles dizem que vão procurar a felicidade, que querem ser felizes, que estavam aprisionados, acorrentados a um relacionamento onde o amor não existia ou nunca houve. É justamente isso que eles dizem. E quando aquela mulher ela chega naquele poço e diariamente ela ia até aquele poço, ela se encontra com Jesus. A busca do cônjuge quando está em pecado é uma busca diária pela felicidade que ele não tem. A água do poço é uma água represada. Quando ela se encontra com Jesus, Jesus disse, todo aquele que beber da água que eu der, se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. A felicidade, a plenitude da felicidade que o cônjuge, a esposa e o marido que saiu de casa tanto busca e às vezes pensa que vai encontrar no amante, na amante, na vida profissional, na vida que tem vivido agora de bagunça, de festa, a felicidade mesmo, ela só é possível em Jesus. Ele tem a água que dessedenta a alma do homem, que dessedenta a sede e a busca diária do homem. Aquela mulher, ela todo dia ia ali. E ela fala, eu não quero ficar vindo aqui todos os dias. Dai-me dessa água. Dai-me de beber dessa água. Esse momento chega em que o cônjuge, ele vê que a sua busca, ela de nada lhe serviu. Que aquilo que ele tem procurado, que aquilo que ele tem buscado, não satisfaz a sua alma, não satisfaz o seu coração. O mundo, ele oferece momentos de prazer, momentos de alegria. Em Jesus nós encontramos a real felicidade. Mas para o Senhor dar a ela essa água, ele diz para ela ir até a casa dela e chamar o marido. E ali ele entra na segunda etapa da conversa dele com a mulher samaritana, porque ela estava numa situação de pecado. Quando o cônjuge ele é confrontado, ele vê que a sua busca é uma busca vã,
que ele procura alcançar algo para satisfazer o vazio que ficou em seu coração, porque é isso que acontece quando o homem abandona a sua esposa, a esposa abandona o seu marido, a sua família, há um vazio. Nós somos uma só carne. Aquela pessoa fica ali com o coração dividido, com o coração pela metade, há um vazio em si, o vazio não só do cônjuge, mas o vazio de Deus, porque ela abandona também o projeto de Deus. Abandona o projeto da família é abandonar o projeto de Deus. Logo, quando ela almeja, ela fala, não, eu não quero ficar vindo todos os dias aqui. Há um cansaço, e esse cansaço ele chega na vida do cônjuge. Ele percebe que aquilo que ele tanto buscava ele não achou. Ele não está encontrando, ele pensou que ia encontrar alegria nos braços de uma outra mulher, nos braços de um outro homem, que ia encontrar alegria na questão financeira, profissional, às vezes muito bem sucedido, que é a OM ou OH, e quando o cônjuge ele vê que ele não encontrou felicidade, que aquilo não trouxe contentamento, aí ele vai e começa a abrir o coração para o Senhor. As resistências dele caem, mas aí o Senhor ele tem que amarrar as pontas soltas. Então Jesus ele diz, chama o teu marido, para que ele também beba, vai e volte. E ela fala, eu não tenho marido. E aí entra o segundo ponto da conversa de Jesus com aquela mulher. É quando, no primeiro ponto, Jesus ele mostra a ela a busca dela, né? No segundo ponto é o que é, como ela vem vivendo, como ela está, como está a situação dela, quais são as suas obras. É quando o Espírito Santo ele começa a trabalhar, porque o Espírito Santo é o Espírito Santo de Jesus, nos diz a Bíblia. Ele começa a trabalhar no coração do cônjuge. Ele traz à tona a condição do homem, porque só quem pode mostrar ao homem e convencer ao homem do seu pecado é o Espírito Santo. E ela fala, eu não tenho marido. E Jesus diz, bem disseste, porque já tiveste 5 e o que tu tens agora não é teu. Ou seja, ela era uma OM. Ela era uma pessoa que estava em adultério, em pecado. Estava ali numa questão de traição, no leito de adultério. E quando ele revela isso para ela, ela diz, eu vejo que és profeta. Meus irmãos, só o Senhor Jesus conhece o íntimo e o profundo do coração do homem, a sua real condição e situação. Em todos os vídeos nós praticamente falamos isso, que só Deus conhece, só o Senhor é sabedor daquilo que está no profundo da alma do homem, no coração do homem. Ele é profeta. A mulher, ela percebe que ele sabia da situação dela, sabia da condição dela, sabe? Ele não só tinha aquilo que ela buscava, mas ele sabia o que ela vivia. Tudo aquilo que foi feito, e aí começa a vir o quebrantamento e o arrependimento. E entra a terceira etapa do processo, onde ela começa a questionar Jesus acerca do local onde deve ser adorado e acerca do Messias, daquele que viria e traria salvação. E ela segue dizendo, o Cristo virá e ele nos ensinará todas as coisas. E Jesus ele usa uma expressão que Deus ele usa para Moisés na sarça. Ele fala, sou eu quem falo contigo. Quando Moisés pergunta, quando eu for a Faraó, que Deus que eu direi que me enviou a ele? E o Senhor responde, eu sou o que sou. Jesus ele fala para a mulher naquela hora a mesma coisa que Deus fala para Moisés na sarça ardente. Sou eu sou o que sou. Sou eu quem falo contigo. E naquele momento, irmãos, em que Jesus ele se apresenta e ele se apresentará ao nosso cônjuge, ele transformará a vida do nosso cônjuge. É um processo. E quando chegar esse momento que Jesus se revelar de fato ao seu esposo, à sua esposa, aos nossos familiares que estão distantes do projeto do Senhor, na hora que ele se revelar, haverá ali a transformação. A transformação ela se dará. A voz do Senhor, diz em Apocalipse, é como a voz das muitas águas. Alguém já tentou falar do lado de uma cachoeira? Ou próximo aos estrondos das águas batendo sobre uma rocha na praia? Alguém já tentou conversar perto de tamanho barulho? A voz do Senhor, ela é poderosa. O salmista ele expressa, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Não havia nada mais duro, mais rígido do que os cedros do Líbano. E a voz do Senhor ela quebra. Naquele momento o coração endurecido daquela mulher foi quebrantado, foi transformado. E o coração do marido, da esposa, duro, de pedra, será quebrado, será transformado. Ela larga o seu cântaro, que tipificava o seu pecado, a sua vida. Ela larga. Aí é o momento em que de fato o cônjuge ele volta. Larga o cântaro, larga a vida passada, aonde ela pegava água diariamente, aonde ela buscava os sonhos dessa vida, os prazeres da carne, mantinha o pecado, porque provavelmente aquela água que ela estava pegando era para poder levar para casa onde estava ali aquele homem que não era o marido dela esperando ela. E aquela vida é deixada para trás, aquele cântaro é deixado para trás. Ela vai até a cidade e diz, eu tenho achado um homem que me tem revelado todas as coisas. Não é esse o Cristo? Ela reconhece que ele é o Cristo. Ela primeiro chama ele de judeu, depois de Senhor, profeta e por último diz, ele é o Cristo.
Deus ele transforma o coração do homem. O coração do rei é como um ribeiro de águas na mão do Senhor, e o Senhor, ele inclina para onde ele quer. Ele transformou o coração daquela mulher, irmãos, e ela deixou aquele cântaro e aquela vida. Todas as vezes que nós vemos transformação na Bíblia, nós vemos que algo é deixado para trás. Paulo, ele tinha cartas para matar a igreja, para perseguir a igreja, mas no caminho de Damasco, ele deixa aquelas cartas para trás. Bartimeu, aquele cego à beira da estrada do caminho de Jericó, quando ele se encontra com Jesus e passa a enxergar, ele deixa a sua capa para trás. A samaritana, ela deixa o seu cântaro, a sua vida de pecado, de adultério, distante de Deus, distante do projeto de Deus. E ela se volta para o Senhor. Nossos cônjuges, eles retornarão. Existe um processo que já está sendo realizado no coração deles. Um processo de salvação e de transformação. Aonde eles verão que o que eles buscam só em Jesus eles encontrarão. Aonde eles verão que só Jesus conhece o íntimo, o oculto e o escondido do coração deles. E aonde Jesus se dará a conhecer realmente como o único que pode transformar, salvar e trazer eles de volta ao propósito da família, ao projeto do lar e do casamento. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.